Cassiano Ribeiro já aqui conosco no estúdio da CBN e trouxe um convidado. Presente seu convidado, Cassiano. Convidado ilustre, Sardenberg e Cássio. Boa tarde para Boa vocês, tarde. para os nossos ouvintes. Rafael Wallendorf é nosso repórter em Brasília, um dos repórteres que mais dá os chamados furos de reportagem nossos lá em Brasília. Sabe tudo de política agrícola, mas hoje ele veio falar aqui de um assunto que ele também se aprofundou muito no último ano, porque ele esteve na África no ano passado, com uma missão brasileira, para mostrar aos produtores, é uma missão de uma comitiva de produtores brasileiros, autoridades também, para mostrar o potencial da África em produção agropecuária e com produtores brasileiros que já estão lá. Então o Rafael conheceu esses produtores que estão lá e agora o governo anunciou na semana passada aí uma notícia que o Rafael também trouxe para a gente, uma perspectiva de investimento de mais de 120 milhões de dólares para que esses investimentos aconteçam e que tenhamos mais produtores brasileiros produzindo em território africano. Mas o Rafael pode falar, e ele que esteve lá, qual foi o desafio, enfim. Rafael, bem-vindo. Muito obrigado aqui por sua participação. Primeira participação, né? Primeira participação. Boa tarde, Sardenberg, Cassiano. Boa tarde. Muito obrigado. Venha sempre. Bom, e aí, então, como é que é essa história? São produtores brasileiros que têm um projeto de investimento de 120 milhões de dólares. Mas como a gente estava conversando antes, quer dizer, os brasileiros têm negócios de Angola há muito tempo, né? Mas não são meio inconstante, né? Meio inconstante. Pois a grande questão é a instabilidade política ainda que tem no país. É um país muito jovem, de democracia, de independência muito recente, de 1975 apenas, um grupo apenas que governa. São alguns pontos que tentam ser dirimidos nessa parceria que estão tentando avançar. No ano passado foi uma comitiva de empresários brasileiros, principalmente do Mato Grosso e da Bahia, lá para Angola, para conhecer as províncias, num projeto de concessão de terras do governo angolano para agricultores brasileiros. A intenção é que os produtores que já têm essa experiência aqui no Brasil vão para lá, levar sua expertise, seu conhecimento, ajudar a desenvolver uma agricultura de larga escala, porque hoje já existe agricultura lá, mas muito focada na subsistência, uma agricultura familiar. Até por isso, um dos grandes pontos, eles não aceitam, até hoje não é permitido o cultivo de transgênicos lá. Né? As sementes transgênicas que ajudaram, por exemplo, aqui no Brasil a ter tanta produtividade lá, não é permitido ainda. Porque a agricultura é muito de subsistência mesmo, e principalmente o milho e mandioca. O milho, que é a base do fubá, que é como se fosse o nosso fubá, aqui uma farinha, que faz parte da culinária, da gastronomia deles. E também a mandioca é de onde se produz o fungi, que é uma comida típica de lá também. Desde o ano passado, então, estão acontecendo essas conversas. O governo chegou a nível presidencial, o presidente Lula se reuniu com o presidente João Lourenço de Angola no Itamaraty no ano passado. Essa parceria está evoluindo, chegaram a um termo de aportar 124 milhões de dólares nessa parceria. Dinheiro dos dois países. Do lado do Brasil tem BNDES, Banco do Brasil. Do lado de Angola, governo angolano, Fundo Soberano Angolano e alguns bancos de desenvolvimento. A perspectiva é que haja financiamento de exportação de máquinas e insumos do Brasil para lá, e não financiamento da agricultura em si, não um custeio. Por exemplo, os agricultores que vão participar desse projeto, eles vão ter que ter uma contrapartida. 10% desse valor, cerca de 60 milhões de reais, sairá do bolso deles para financiar o custeio das lavouras lá. E o que eles dizem, Sardenberg, é muito interessante. Eu tive essa oportunidade de estar lá em maio do ano passado. É uma região muito, muito semelhante mesmo com o interior do Brasil, muito semelhante com o Mato Grosso, muito semelhante com o oeste da Bahia, que foram regiões que a gente viu se desenvolver nos últimos 40, 50 anos. Semelhante em relação a clima? Semelhante em relação a clima, altitude. Lá é uma terra com mais de 1.000 metros de altitude, né? As boas terras, as terras que estão sendo mapeadas para esse projeto. Então é uma altitude muito boa para a produção, por exemplo, do milho. Por questões de sol, né? Do quanto... de sol, incidência de luz nessa região, mas a chuva também tem um regime de chuvas parecido também com essas regiões que eu mencionei, do oeste da Bahia, do Mato Grosso, 1.200 a 1.500 milímetros por ano ali por safra, que a gente diz, até aquele regime de seca que eu também lá em Brasília, é o que a gente está acostumado, então isso se parece muito, e o solo, é um solo muito rico em teor de argila, o que ajuda então a alcançar boas produtividades. Mesmo com essa produção só de materiais convencionais, ou seja, que não tem transgenia, eles alcançam boas produtividades. Então, nesse projeto, nesse acordo que está sendo desenvolvido, e a perspectiva é que seja assinado então no Brasil, uma comitiva de Angola venha ao Brasil em março para ser feita essa assinatura,
esteja contemplado aí um pedido dos produtores brasileiros é que o governo de Angola permita a produção de transgênicos. Isso já está no parlamento angolano para breve aprovação, segundo alguns produtores que eu conversei novamente, que estiveram também em Angola recentemente. Esperamos que tenha sucesso, porque Angola é uma tragédia, né? É um país que se tornou independente, foi governado pelo MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. O primeiro presidente que ficou lá muitos anos foi José Eduardo dos Santos e foi, para dizer em bom português, uma roubalheira danada. É um país rico em petróleo e diamantes. Petróleo e diamantes. É exportador de petróleo e exportador de diamantes. E em vez de ficar o país rico, quem ficou uma das mulheres mais ricas do mundo foi a filha do José Eduardo, a Isabel dos Santos, que chegou a ser relacionada pela revista Forbes como a primeira bilionária da África. E ela é filha do presidente. Ela é filha filha do ex-presidente, né? Uhum. E que participou da libertação, da independência e tal, e que se revelou de uma corrupção sem tamanho, né? Isso é um país pobre com dirigentes muito ricos. E né? com uma perspectiva da população dobrar aí nos próximos anos, né? Tem 30 milhões, mais de 30 milhões de hectares lá, bons para a agricultura, para a agropecuária, mas ainda com esse desafio aí que você está falando político, o Rafa falou também, e todas as questões técnicas de agro, né? Sim, o que eles querem é transformar o país realmente explorar esse potencial também de produção de grãos para no futuro talvez ser também um player também não só de exportação de petróleo, diamante, mas também de grãos. Lógico, o foco do projeto inicial é o abastecimento interno, né? Porque tem essa questão da fome, da desigualdade social muito grande ainda lá. Não são autossuficientes, então, na produção, logicamente, então são dependentes de importação. A missão, então, é começar a desenvolver a agricultura de larga escala para que se tenha o produto, o alimento necessário lá dentro, né? Esse potencial, o Cassiano citou aqui, são 37 milhões de hectares agricultáveis, aráveis, boa disponibilidade de água. A gente passamos lá por ao menos 3 províncias, tem muitos rios, muita disponibilidade de água também para projetos de barragem para irrigação. Isso é um ponto também que foi levantado. Hoje em dia, Angola, só produz cerca de 6 milhões de hectares estão abertos em Angola, mas muito focado nessa agricultura de subsistência, agricultura familiar. Então, o Brasil, e daí nas palavras dos produtores também, inclusive estava conversando há pouco, uma dívida histórica que o Brasil tem com Angola, que querem começar a ajudar a suprir com esse projeto. Por Angola foram enviados 5 milhões de angolanos escravizados ao Brasil, né, na época aqui da escravatura. Muitos deles, inclusive, para ajudar a desenvolver a agricultura aqui no Brasil. Então, o que se quer ir para lá, levar essa expertise, todo esse conhecimento que foi aplicado para desenvolver Mato Grosso, oeste da Bahia, toda a região central do Brasil, que hoje é grande produtora no Cerrado, levar para lá também para que isso possa ser replicado pelos produtores de lá também. O exemplo, que eles levam esse conhecimento, essa expertise, com financiamento, claro, aqui do governo para exportação de máquinas e insumos produzidos aqui para utilização lá, mas que isso possa ser replicado depois pelos produtores de lá.